O Bitcoin bateu 100 mil dólares e basicamente meu canal cresceu muito sem eu postar vídeos igual eu postava antes. E isso me trouxe algumas reflexões aqui, eu queria trazer para vocês. Talvez muitas pessoas estejam entrando no meu canal pela primeira vez, não me conhecem ainda. Bom, fica à vontade para rolar todos os meus vídeos, né? Eu sou o Vitor Alencar. Eu tô aqui para te ajudar a entender um pouco desse mercado. Eu quero trazer nesse meu canal agora também muitas visões de mundo que eu aprendi, né, em 2024. Então, se você é uma pessoa de 20 anos, 25 anos, está se sentindo meio perdido, acompanha esse canal aqui. Eu realmente quero trazer um pouco minha visão para você sobre vida, empreendedorismo, o que eu aprendi, sobre metas, porque eu acho que eu posso acrescentar para vocês muito do que eu aprendi investindo no mercado cripto. Então, nesse vídeo, eu vou trazer algumas reflexões para vocês sobre o que me fez ganhar dinheiro com Bitcoin, né? O Bitcoin subiu bastante, você que pode acompanhar no meu canal aí, eu compro Bitcoin faz 4 anos, não parei até agora. E muito da minha mentalidade pode ajudar você a começar a investir melhor, a utilizar seu tempo melhor, a desbloquear algumas coisas que talvez você possa ter aí na sua cabeça de empreendedorismo, de ganhar dinheiro. Eu sei que 20 anos, né, eu pelo menos passo por isso, que é uma idade bem difícil em relação à projeção de vida, é um momento que você vira adulto de verdade e agora você precisa fazer dinheiro, construir família e tudo mais. E no final desse vídeo eu vou falar também o que eu fiz em 2024 com o meu dinheiro, que está no mercado cripto. Então, tenho muito dinheiro alocado, mudei um pouco minha estratégia, vocês vão ver o que eu faço com o meu dinheiro agora, tá com uma oportunidade muito boa aqui no Brasil, eu quero que vocês peguem também. Então, só uma reflexão que eu quero trazer para vocês aqui antes de começar a falar de fato sobre Bitcoin vocês já se perguntaram o porquê que um bilionário é bilionário? Tipo assim, não que seja uma resposta óbvia de, por exemplo, ele solucionou um problema muito grande, ou é um herdeiro, ou mexeu com coisa errada. Falando sobre mentalidade especificamente, né, que é por que um bilionário ele consegue atingir o primeiro bilhão dele? Além de ser uma pessoa que provavelmente deve ser humilde perante ao conhecimento, né, porque ninguém se torna bilionário totalmente alheio, né, totalmente ignorante. A pessoa precisa ter uma série de conhecimentos acumulados, desde liderança, empreendedorismo, visão de mundo. É um cara provavelmente muito corajoso. Ele também é uma pessoa que não fica acomodada, né, é uma pessoa inconformada. E isso eu acho que é a principal mentalidade que a gente pode extrair de uma pessoa muito rica, muito próspera, não só de bilionários, né? Mas é o fato de nunca estar satisfeito e sempre não visar o dinheiro. Parece que o dinheiro é uma consequência dos atos da pessoa. E também é muito fácil você falar para um bilionário e ele te retornar de, pô, dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Quando o cara tem 1 bilhão na conta dele, ele compra o que ele quiser, iate, jato, carro, come o que ele quiser. Mas quanto mais dinheiro você tem, acredito que mais claro vai ficando isso para você. Você tem que buscar o valor da sua vida em outras coisas, o dinheiro ele só complementa, facilita, mas se ele for o fim, muito dificilmente você vai alcançar as coisas que você quer com dinheiro. Primeiro você tem que entregar muito valor, você tem que as pessoas reconhecerem que você tem muito valor, e aí o dinheiro meio que ele começa a vir, né? Quanto mais você dá para o universo, mais parece que ele te devolve. Mas a reflexão é, um bilionário ele chega no bilhão e muitos deles não param de trabalhar, justamente porque é isso que fez ele chegar no bilhão. Então para pensar, o trajeto até você chegar no bilhão, ele não parte do zero e já chega no bilhão. O cara ele conseguiu chegar em 1 bilhão de patrimônio porque ele não parou em 100 mil reais, ele não parou em 1 milhão de reais, ele não parou em 10 milhões de reais, ele não parou em 100 milhões nem em 500 milhões. Então, isso faz o cara chegar no bilhão. Não sei se vocês entenderam o que eu quero falar, mas assim, a característica do cara principal que ele chegou nesse patrimônio é porque ele não para quando ele atinge uma meta financeira. Enquanto a maioria das pessoas pensa no dinheiro mágico para parar de trabalhar, esses caras, eles continuam trabalhando e às vezes cada vez mais intensamente conforme o patrimônio deles cresce. Então uma pessoa que atinge 1 bilhão de reais, ela poderia facilmente tirar férias, viver de renda e só ali desfrutar do patrimônio dela, mas essas pessoas normalmente continuam trabalhando porque é isso que trouxe elas para o bilhão.
Então não é um objetivo financeiro que vai fazer ela parar, mas sim a mentalidade dela que faz ela continuar toda vez mais, eles querem sempre mais, não só por status, né, porque você chega em 1 bilhão, aí tem 1 bilhão de dólares, tem poder, tem tudo mais, mas é o jeito que essas pessoas encaram o trabalho, encaram entregar valor, e eles sabem o quanto que eles são benéficos para a sociedade empreendendo. Então, claro, é muito difícil você ver um bilionário CLT, e é é quase impossível você ficar bilionário CLT, essa é a verdade. Então você tem que empreender, e quando você empreende, você vê o quanto de emprego você gera, você vê as soluções que você resolve para o mundo, e isso talvez motive o cara muito mais do que o próprio dinheiro que ele gera, né? Precisa ter o dinheiro, porque, igual o Flávio Augusto fala, que é os pontos do videogame, né? Ele é um cara que mudou muito a mentalidade, e basicamente essa é a reflexão. E isso eu trago para o Bitcoin e eu trago para mim, e eu quero que você associe o mais rápido possível isso para você realmente ganhar dinheiro com o mercado cripto. Eu, quando descobri Bitcoin, foi em 2021, começo de 2021, eu realmente entrei por causa do dinheiro. Eu passei 6 meses estudando depois da faculdade, depois da escola. Eu não fiz faculdade durante 6 meses e passei estudando sobre cripto. Foi quando eu comecei a produzir conteúdo e dar mentoria sobre. Só que eu via que quanto mais eu visava o dinheiro, mais trades eu tentava fazer e mais eu errava nesse mercado. Então o que eu me diferenciei da maioria das pessoas e o que me fez ganhar muito dinheiro com essas altas do Bitcoin, e vocês vão conseguir associar com a parte ali do bilhão. Claro, eu estou muito longe de ter R$ 1 bilhão, eu estou em metas menores ainda, mas é importante você ter essa mentalidade independente do capital que você tem. Eu, quando comecei a investir, foi dinheiro pouco, mas já comecei a lucrar muito. Então, só para vocês terem uma noção, eu com 17 anos tive um lucro não realizado de mais de R$ 70 mil e eu vi esse lucro não realizado retornar para zero. Então eu tive R$ 70 mil de valorização e depois esses R$ 70 mil voltaram para zero, eu fiquei no zero a zero. Só que no momento que muitas pessoas iriam ali se desesperar, foi o momento que eu mais aprendi e o que me fez entender que eu preciso estudar mais, eu preciso gerar mais dinheiro para poder investir cada vez mais. Por quê? No momento que eu tive R$ 70 mil de lucro e voltei para zero, eu precisava ter mais dinheiro para injetar no mercado para na próxima alta, ao invés de ter 70, eu ter 100, 200, 300 mil. Então eu aprendi que o mercado volátil é uma maneira de você exponencializar seu capital e o trabalho de fato é o que vai te enriquecer. Né? O Bitcoin pode deixar muitas pessoas milionárias, mas se você tiver R$ 100 para investir, muito dificilmente você vai conseguir um patrimônio milionário. Então você precisa gerar muito valor, trabalhar bastante e junto com o conhecimento de investimento, seja no mercado cripto, qualquer outro mercado, você consegue exponencializar isso. O que eu trago para mim e o que me fez conseguir ter uma valorização muito boa é não pensar no Bitcoin como uma maneira de ganhar reais, e sim, eu preciso ter o máximo de Bitcoins possível. Por que eu falo isso? Se eu fosse uma pessoa, se você fizer a analogia do Bitcoin com a pessoa que tem uma meta de parar de trabalhar quando atingir tal patamar financeiro, é a mesma coisa com o cripto. Se eu tivesse uma meta de vender Bitcoin quando ele atingisse $60 mil, eu teria perdido essa valorização que teve até $100 mil, até 108 que chegou. Então eu só consegui aproveitar toda a alta porque eu não penso bitcoins em reais, e sim quantidade de bitcoins. Para vocês terem uma noção, durante essa alta toda, eu vendi cerca de 10% do bitcoin que eu tive para real. E foi com uma dor muito grande, foi por outras necessidades que eu tive, né? Eu estou mudando de apartamento agora, eu precisei investir um pouco mais em outras coisas, então eu precisei liquidar uma parte dos meus bitcoins, mas eu não pretendo liquidar mais bitcoins. Por quê? Ele é a moeda que o mundo vai utilizar daqui a um tempo. Isso é fato, não é especulação minha, bancos já estão utilizando, países vão começar a comprar. Isso é o que eu venho falando durante 3 anos, 4 anos. Para todo mundo que me conhece aí sabe que eu falo de Bitcoin há muito tempo. Eu sou um convicto disso e a prova é que eu consegui ultrapassar diversas barreiras de teste que o Bitcoin nos traz, que é altas muito grandes para você não vender tudo, quedas muito grandes para você não vender tudo.
e eu sempre aportei mais, né? E eu falo eu porque eu consegui suportar isso muito bem, mas eu sei que muitas pessoas também são assim, e espero que você que entra no Bitcoin para pensar em vender, para lucrar 2 vezes real, 3 vezes real, espero que você mude essa mentalidade e entenda que o Bitcoin é o fim. Não que o dinheiro seja o fim de fato, que a meta da sua vida é ter dinheiro, né? O dinheiro ele é um meio para você conquistar felicidade, segurança e tudo mais, mas em relação monetária, o Bitcoin ele é o fim. Cada vez mais vai ficar difícil comprar Bitcoins. Daqui a pouco, o real não vai ser mais aceito por Bitcoin, para trocar por Bitcoin, nem dólar e tudo mais. Então você precisa mudar a sua mentalidade do padrão Fiat e ir para o padrão Bitcoin. Isso pensando em patrimônio. Então, eu não vendo real, eu não chego num nível do real que eu falo, pô, agora eu preciso liquidar reais. Mesma coisa com Bitcoin. Cada Bitcoin que você compra é um pedaço de liberdade que você vai ter no futuro. E é assim que eu penso. E mesma coisa agora que vai chegar no fim aqui da conclusão desse vídeo, que é a mesma coisa do bilionário que continua trabalhando. Eu não tenho uma meta de quando o Bitcoin atingir 200 mil dólares eu liquidar todos os meus Bitcoins. Como a minha renda é em real, eu ganho dinheiro em reais, eu tô agora comprando renda fixa brasileira, porque para mim não faz mais tanto sentido assim aportar em Bitcoin agora, porque ele já está num preço muito mais alto do que meu preço médio. Eu crio esse caixa para ter segurança caso o Bitcoin venha a cair, e se ele cair, eu utilizo esse caixa que eu gerei para comprar mais Bitcoins e assim aumentar minha quantidade de Bitcoins. Se ele só subir, beleza, ele vai ser meu patrimônio valorizado e eu vou continuar acumulando mais reais. Eu não pretendo vender Bitcoins para trocar por real, porque isso significa eu ter menos Bitcoins do que eu tenho agora. E essa mentalidade que faz eu conseguir suportar a volatilidade durante um tempo e conseguir crescer. Né? Então, se eu pensasse apenas em real para Bitcoin, Bitcoin para real, fazendo essa troca sempre, quando ele tivesse valorizado 10% eu teria vendido. Então, uma pessoa que tem essa mentalidade de curto prazo nunca vai conseguir surfar toda a alta de Bitcoin. Uma pessoa que ficou milionária com Bitcoin, uma pessoa que conseguiu ali, por exemplo, multiplicar o capital dela de 100 mil reais para 2 milhões de reais, é porque ela possivelmente não pensa em Bitcoin, não pensa em real, ela pensa em Bitcoin. E isso faz com que ela cresça na vida porque simplesmente ela tem os objetivos certos, ok? Então, basicamente, o que eu faço agora com o meu patrimônio eu estou trabalhando, acumulando reais, né? Eu estou investindo muito em renda fixa brasileira, já que agora IPCA está pagando muito, IPCA mais 7, mais 8, renda fixa está pagando muito, e por mais que o real seja uma das piores moedas do mundo, eu preciso criar caixa nele, uma por segurança de pagar conta e tudo mais, e também eu preciso gerar caixa no Bitcoin, já que eu não pretendo vender Bitcoins para poder recomprar depois. É uma estratégia muito arriscada para mim, eu já falei que eu prefiro ter meu Bitcoin desvalorizado do que, por exemplo, perder a alta do Bitcoin, então, eu vou vender Bitcoin para comprar mais barato, e aí o Bitcoin sobe e eu acabo perdendo tudo. Isso daí para mim é o meu maior risco que tem. Então eu prefiro ter meu Bitcoin caindo e eu ter um caixa em real para poder aportar mais do que vice-versa, ok? Então, essa é a reflexão que eu tenho para vocês. Eu não sei se esse vai ser meu último vídeo, se eu vou retornar aqui a produzir conteúdo para vocês, mas eu queria trazer essa reflexão para vocês para encarar o investimento de outra maneira, né? Ainda mais você que é jovem, né? Você que tem 20 anos, 21 anos, acabou de começar a investir, descobriu o cripto agora, né? Muitas pessoas viram meu shorts de eu comprando 50 reais de Bitcoin em 2023 toda semana, e isso significa constância, e independente do preço. Vai ser sempre vantajoso você estar em moeda forte do que ficar em moeda fraca. E por isso que eu prego para vocês que entendam o real valor do Bitcoin, não entrem só para lucrar, não entrem só para pensar em dinheiro, fazer um dinheiro a mais, porque se você pensar isso, você não vai conseguir extrair, cara. Parece que é uma lei do universo, igual uma pessoa que começa um canal para ganhar dinheiro, não ganha dinheiro. Uma pessoa que começa o canal porque ela gosta de fazer o vídeo, ela começa a ter rios de dinheiro. Mesma coisa com Bitcoin. Se você quer ganhar em real, pense em Bitcoin. Esquece, cara. Compra, entende os fundamentos e fica com ele. E a gente tá muito no começo ainda, por mais que pareça que o Bitcoin já subiu muito, e sim, ele subiu muito, ainda ele pode ter um futuro absurdamente grande. A gente não sabe o quanto que países vão utilizar como reserva estratégica Bitcoin,
se a Rússia vai preferir ter bitcoins do que dólares, né, já que ela não tem garantia nenhuma que o dólar dela vai valer o que vale hoje, né, amanhã, porque pode ser confiscado isso. Então, o Bitcoin é a saída monetária. Poucas pessoas entendem isso de fato. É uma mudança de mente que é difícil do brasileiro entender, é difícil do mundo entender, mas é inevitável, né? Espero que daqui a 10 anos pessoas assistam esse vídeo e falem, caramba, estava certo, porque cada vez mais fica óbvio que países começam a utilizar bitcoins, empresas estão utilizando bitcoin, e que isso não fique de fora para você, porque daqui a pouco talvez isso se torne muito difícil de ter. Se você já tem, cara, mais de 100 mil reais de patrimônio, você já está indo na frente de 99% da população brasileira, que nem investe, a maioria é endividado. Então basta você ter um pouco de conhecimento, aplica esse conhecimento, gera dinheiro, gera valor, que você vai ter um futuro próspero. E o recado final é, você que tem 20 anos, de novo, cara, eu tô batendo nessa tecla, começa a acompanhar esse canal, que se eu começar a produzir conteúdo aqui, vai ser para passar algumas reflexões que eu tenho, alguns padrões de pensamento que eu tenho que podem talvez te ajudar, né, a prosperar financeiramente e ser uma pessoa melhor. Vou falar um pouco sobre metas também de 2025, que eu acho bem interessante você ter uma meta, tanto financeira quanto pessoal, espiritual, de esporte e tudo mais. Eu acredito que as pessoas são movidas por metas, né? E vou falar também um pouco sobre, talvez, o que me fez ficar afastado desse canal. E muita coisa interessante está por vir. Cara, eu tô bem confiante que eu posso ajudar muitas pessoas aqui no canal. Que, igual eu falei, cara, muitos conhecidos meus falaram, pô, Vitor, você falava de Bitcoin agora que subiu, né? Será que tá bom de comprar? Então essas perguntas me fazem refletir bastante, me fazem ter vontade de voltar ao canal aqui e instruir vocês, porque é um conhecimento muito válido, muito válido para vocês terem na sua vida, que é sobre dinheiro, né? Dinheiro é 50% de toda transação que você faz. E também você pode ter diversas profissões, todas serão pagas em dinheiro para você, então você precisa saber lidar com isso independente do que você atuar. E espero poder te ajudar aqui nesse canal a você crescer, a você prosperar, porque eu tô nessa luta, né? Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, profissionalmente falando, tô mudando isso na parte de outras questões da minha vida, seja de esporte, de religião e de estudos mesmo. E espero que você me acompanhe nessa jornada, espero que a gente cresça muito, espero que no final de 2025 eu olhe para esse vídeo e tenha orgulho de novo do que eu estou começando novamente, que é produzir conteúdo nesse canal. E é isso. Foi bom ter aqui você comigo. Reflita sobre essa conversa, reflita sobre investimento, reflita sobre a fábula do bilionário que eu falei para você, que as pessoas só chegam lá porque não param em nenhum outro patamar anterior, provavelmente não vão parar nesse. E é isso. Valeu, galera. Sou o Vitor Alencar e se inscreve no canal aqui que agora vai começar vídeos novos. Valeu!